dar início, eu gostaria de agradecer a presença de todos, aqueles que estão presentes aqui conosco, na Casa Espírita, aqueles que estão nos assistindo online. Eu espero que vocês possam absorver da melhor maneira possível esse estudo, que eu tenho certeza que foi muito benéfico para mim, para a Marisa, para a Lina. Então, que nós possamos desfrutar da melhor maneira possível desse entendimento, né? dessa reflexão, que ela é muito profunda, dessa fala do Cristo, né? O sal da terra, né? Nós temos música do Beto Guedes, nós temos várias inspirações aí, né? Mas essa aqui, ela foi relacionada, essa fala, é uma fala direta do Cristo para os seus discípulos, os seus seguidores. E ela diz o seguinte: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? É um questionamento, né? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, isso era um chamamento para aqueles que seguiam Jesus, né? Era um alerta. E eu acho muito legal essas falas de Jesus, porque ela bate direto com a gente, né? O que era o sal naquela época do Cristo, né? O sal tinha um valor muito grande. A própria palavra salário, né? Aquilo que você recebe pelo trabalho que você, né, presta a alguém ou alguma firma, ela vem do sal, salário, né? E naquela época não tinha aquela moeda, né? Todo mundo recebia, ó, tá lá, olha, você tem 2 quilos de ouro pelo seu trabalho, você tem 2 moedas, não tinha nada disso, não tinha recurso suficiente para isso. E outra coisa também que não tinha, né, gente? Não tinha geladeira. A coisa era feia, né? Então, nós sabemos que o sal, ele tem duas potencialidades, né? Uma é o sabor. Se você colocar muito sal, a gente não aguenta comer, né? Então, é o tempero, né? Você come uma comida sem tempero, fica sem gosto, né? Ela fica, né, não tão presente, né? Mas o sal na culinária, o sal é o ingrediente principal de todo o tempero, né? Você coloca outras coisas, pimenta, alho, mas o sal tem que estar presente, mesmo que seja, né, aqueles que têm problema, um pouquinho menos e tal, aquela coisa. E naquela época não tinha geladeira, né? Então, tudo era na base do sal. O sal, ele tinha, assim, era muito usado. Imagina, então, às vezes eu conservava os alimentos, né? Principalmente a carne, os peixes, né? E é engraçado porque eu estava fazendo esse estudo, Marisa, e eu estava olhando para a geladeira, né? As geladeiras atuais, né? É coisa interessante, né? Você tem congelador né? Você abre aquele monte de coisa, né? Tudo ali congelado. Você abre outra porta, tem outro congelador. Aí tem mais 2 portas em cima. Tem geladeira hoje que tem internet, tem televisão. Falei, caramba, hein? Estamos evoluindo, né? Quanta coisa que a gente consegue com a nossa intelectualidade, né? Com a nossa necessidade, né? Mas o sal, além do sabor, era um produto, né, antisséptico, ou seja, ele afastava, ele controlava as bactérias, aquela coisa. Então, quando eu comecei a fazer esse estudo, me veio muito essa parte, as bactérias, né? E me veio muito esse alerta dele, que ele trazia aos seus discípulos, né? Discípulo, gente, só para lembrar um pouquinho, vem de disciplina, né? Aí eu lembro sempre do Chico, do Emmanuel falando com o Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Então, você vê que essa palavra disciplina, ela estava muito presente nas falas do Cristo, né? Chamando atenção aos seus discípulos, às pessoas, para as suas potencialidades, né? Porque todos assistiam muito ao que o Cristo falava, e certamente ficavam deslumbrados com tudo aquilo que ele falava, um reino diferente, aquele reino que não era deste mundo, né?
um reino de paz e de amor, né? E essa mensagem, ela realmente, ela veio numa época certa, né? Onde o Império Romano dominava o planeta, né? Invadia todos, né? Todas as suas fronteiras ali, queria, né? Ficar maior e maior e maior. Então, foi muito interessante esse negócio essa proposta do sal da terra, porque quando a Marisa sugeriu esse tema, eu fiquei assim, uns 2 dias pensando no que poderia ser, né? Falei assim, olha, está faltando intuição. Aí como eu gosto muito de ouvir a Rádio Boa Nova, não sei se vocês conhecem, a Rádio Boa Nova lá do Brasil, lá de São Paulo, e eles estavam fazendo uma enquete, eles estavam fazendo uma pesquisa com os ouvintes, né? Perguntando às pessoas de suas potencialidades. E surgiu esse tema sobre o sal da terra. E eram, assim, inúmeras pessoas que ligavam para a rádio e falavam, olha, eu me sinto muito pequena. A única responsabilidade que eu tenho, eu me lembro desse caso em particular, que a senhora falava, a única responsabilidade que eu tenho é para com a minha família. Eu cuido da minha casa e eu cuido da minha família. E me chamou muita atenção da resposta, né, da pessoa da rádio. Falei assim, olha, na verdade, o seu papel ele é imenso. É um papel de educador. Você tem grandes responsabilidades. Você tem as filhas, e a mulher tinha uma neta. Pois é, você criou os filhos e hoje você educa a sua neta também. Então, muitas das vezes, nós queremos obras grandiosas, né, Marisa? Eu quero ter uma obra grande, eu quero que as pessoas me conheçam. Mas é bom lembrar que nós temos que ser bons nessas pequenas coisas, entre aspas, que não são pequenas. Você educar uma família, você educar filhos da melhor maneira que você puder, é um papel grandioso, né? Aí eu vou deixar para a Lina falar um pouco, porque ela, além de... Ela agora está educando as netinhas também, né? E para a Marisa também, que já é avó. A Marisa tem muito mais a ensinar, viu? Mas não, esse estudo para mim foi tão interessante, porque pensando muito nessa questão da educação realmente, né? Porque quando Jesus fala para a gente, vocês é o sal da terra, e ele não está dizendo assim, você vai aprender a ser, você será um dia, ou se você para ser você precisa ter essas condições. Então, ele diz vós sois. Quer dizer, essas potencialidades da alma, essas características que ele traz ali, e a gente, como o Ronaldo já colocou aí, todas essas características que o sal apresenta, já estão conosco, né? E ele falando isso para os discípulos, para os seguidores, e se a gente for pensar, Jesus falava para todos, né? Ele conversava com todo mundo, ele não fazia divisão de se era judeu, se não era, a quem quisesse seguir, a quem quisesse fazer o bem, pode ser considerado um discípulo de Jesus. Então, para ele não havia problema de sexo, de religião, de idade, né? Vinde as minhas criancinhas, até Simão, que era o problema que se sentia mais velho, mas Jesus dizia que todo mundo tem o seu papel, a sua função. E então essas características, esse sabor que cada um dá à vida, ao seu universo, seja ele a sua família, seja ele você, marido, filho, ou você sozinho, mas que sabor que você está dando a esse seu universo, né? E os excessos também, porque a falta e os excessos, a gente tem, se a gente for ver lá a necessidade, todo organismo, todo ser humano, todo organismo biológico precisa do sal para se manter em equilíbrio, mas ele é uma quantidade mínima,
né? O excesso dele já pode dar problema, você pode ter problema de coração, vai ter problema de pressão, vai ter problema do rim, mas se faltar aquela quantidade mínima, não funciona direito. Então, quer dizer, como é que nós estamos agindo dentro desse nosso campo de ação? Estamos sendo temperados, né, naquele equilíbrio, ou estamos em excesso, ou estamos em falta? Então, aí fiquei pensando assim, esse vigiar e orar para dentro de nós mesmos, como é importante ter esse autoconhecimento nesse momento, né? Porque você entender que às vezes a sua luz precisa ser contida, como Jesus fez, para não nos cegar. Ele apresentou assim de uma forma que nós pudéssemos entender dentro da nossa capacidade, e estamos ainda tentando desenrolar esses ensinamentos, um pouquinho cada dia, um pouquinho cada semana, e esse foi um dos primeiros pontos assim que me chamaram muita atenção, né? Mas a gente vai seguindo depois. Passar para a Marisa. Quando a gente fala em salva, justamente esse equilíbrio, né? Como é uma coisa poderosa, como ele exemplificou, né? Conserva as coisas, mas também o excesso dele pode prejudicar aquela conserva que você quer fazer dentro de um equilíbrio, né? Então, busca, para ele dizer que nós éramos, né, nos comparar ao sal da terra, sois o sal da terra, quer dizer, nos tornar-se responsáveis em dar, como Lina disse, equilíbrio, dar sustentação a um planeta, como a gente hoje até já comentou sobre isso, né? Quantas coisas ainda desordenadas, no extremo, ou no extremo de violência, ou no extremo, né? Cada um no seu extremo, a gente não consegue levar as coisas, parece, para um ponto, para o caminho do meio, né? E isso a gente fica assim, meu Deus, quando que isso vai acontecer? Aí a gente tem que lembrar de Jesus já nos preparando, né? Vós sois o sal da terra, ele já disse isso, já nos disse isso àquela época. E a gente está até hoje assim, sem achar o ponto do tempero. Ou estamos muito lá, ou muito cá, ou não olhamos nada, olhamos tudo demais, né? O desenvolvimento do autoconhecimento para que a gente possa realmente tomar pé de nós. A gente fica, às vezes, querendo consertar o mundo e não consegue ainda olhar para dentro e dizer assim, por que eu não começo por mim? Exatamente. O pau está quebrando lá fora, mas eu não posso conter as pessoas, eu não posso botar as pessoas no nível de equilíbrio, mas a mim sozinha eu posso, porque só eu sei de mim, eu não sei tudo, né, do outro, o outro não sabe tudo de mim, mas cada um sabe de si, sabe até onde pode ir, até onde não pode, até onde dói, onde não dói. Então, se cada um tomasse essa força, eu acho isso de uma generosidade danada, Jesus dizer isso a gente, ainda mais naquele tempo que a gente capengava mais do que hoje na capenga, né? E já dizer, olha, vai lá, vocês podem, vocês são. E a gente, às vezes, na hora H de deliberar as coisas que a gente pode fazer de uma maneira mais amorosa, mais paciente, como Lina disse, com mais equilíbrio, pensando melhor, vibrando melhor. Às vezes a gente perde as estribeiras, né? Na crítica, perdemos as estribeiras no ponto, né? Que a gente poderia, às vezes, levar alguma coisa para um plano mais próximo à nossa consciência. Às vezes a gente joga tudo pela janela, volta para casa, aí quando chega lá no mundo espiritual, diz assim, não, na próxima eu juro que eu vou aceitar. Né? É muito bacana. Eu acho
Porque depois de ser o sal da terra, ainda tem que ser a luz do mundo, né? Rapaz, como é que pode? Não tem que ter, nós já somos. Já sei, o pior é isso. Mas como, Senhor? Ele, deixa brilhar a tua luz. Mas brilhar como? Sendo, seja. Né? Aí dá aqueles imperativos assim que ame, sirva, mude. Ave Maria, marque. Só é imperativo. Se a gente for ver Jesus, né, falando, a gente parece que ouve assim. Aquilo. Não? Eu acho muito interessante, né? A luz do mundo, né? Essas pequenas frases de Jesus, né? Que ele falava para as pessoas, falava para os seus discípulos, né? Vós sois deuses. Cara, aquilo era muito impactante. Eram pessoas assim tão ignorantes, né? Eles deviam. O que ele está falando ali? Eu sou Deus? A gente pensa, né? Que é mesmo. Mas peraí, ele falou que existe um Deus só. E ele está falando que eu sou Deus? Ou seja, né, você é uma criatura divina, você foi criado com muito amor. Deus tem planos maravilhosos para todos nós. Isso aqui é o legal da coisa. Para cada um de nós. Aí você vê aquele infeliz que passa por um problema de dependência química, né? A gente não consegue, aos nossos olhos, ver um futuro brilhante para uma pessoa dessa, né? E só Deus mesmo, só mesmo Jesus para conseguir enxergar isso. As encarnações, as múltiplas oportunidades que nós teremos. Todos nós teremos. Eu me lembro, foi uma coisa muito interessante que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu tenho muita aversão a álcool. Eu não bebo. Não por, né, escolha religiosa. Realmente eu tenho uma aversão muito grande ao álcool. Não é coisa minha dessa vivência. E eu me lembro que eu criticava algumas pessoas do meu meio familiar. Não para de beber. Mas só faz a bebida. E eu tive um sonho em que alguém, eu não conseguia visualizar a pessoa, me pedindo para que eu tivesse mais cuidado com o meu julgamento, com as minhas falas. Porque quem sabe, essa foi a pergunta que foi lançada no sonho. Quem sabe você tem essa versão porque você sofreu esse processo químico em uma vivência anterior. Aí eu comecei a me policiar. Se realmente, né? Se hoje eu tenho essa versão, né? Se hoje muitas pessoas às vezes querem saber o que foram em vidas passadas. Gente, basta olhar o que você é hoje. Olha os seus medos, olha as suas loucuras, olha o que está ao seu redor, o que te chama, né? Então, basta você se policiar, você se olhar, você se compreender, você se entender. Eu acho que isso é um processo muito legal. E eu me lembro que quando eu tive esse sonho, eu amanheci, eu acordei com a sensação de paz, por ter entendido um processo meu, uma falha minha que eu tive ali, através desse sonho, uma oportunidade de me corrigir. Eu agradeci, fiz uma oração, eu não sei quem esteve comigo, mas seja lá quem for, muito obrigado. Então aí a gente passa a se policiar mais, a gente passa a pisar no freio nessa parte do julgamento. Mas quando eu estava fazendo esse estudo, uma coisa muito interessante que surgiu para mim como reflexão foi a questão do que me motiva, o que me chama a atenção para esse sal da terra, né? O que me faz levantar todos os dias? Por que eu me levanto? Por que eu simplesmente não fico na cama? Por que eu não faço a escolha de hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou ficar fazendo nada, hoje eu ficarei na inércia? Eu não sei para vocês, para mim isso não acontece. Eu preciso fazer alguma coisa me move. Parece que tem alguém do lado da cama e que me chuta. Vai, começa o seu dia. Né? Vá ter as suas experiências.
né? Esse descobrimento do sal, né? Desse sabor, dessa coisa do antisséptico, né? Do orai e vigiai, como a Marisa estava falando aí, né? Quando me veio essa parte desse poder do sal, de ser essa coisa antisséptica, né? Você vê a bactéria, né? Como uma influenciação na sua vida, né? São os pensamentos negativos, as más influências, e como eu combato não a essas bactérias, mas a mim mesmo, né? As minhas más inclinações. E eu achei essa uma coisa muito interessante, como é que eu estou nesse processo da minha vida? Eu estou em paz com a minha vida? Como é que eu estou conduzindo a minha experiência atual? Eu tenho esquecimento de não poder lembrar minhas vidas passadas, justamente por um grande amor, por uma autoridade maior que para ele não importa. Eu falo ele tendo essa falta de capacidade né, de falar sobre Deus. Então, se eu não tenho essa visão do que eu era, o mais importante para Deus é essa vivência, é a valorização dessa vida. Como é que eu estou vivendo essa experiência na carne? Todo dia eu me levanto. E o que eu faço da minha vida? Como é que eu faço florescer esse sal da terra, essa potencialidade que Jesus falou para os seus discípulos? Todos nós somos seguidores, né? Você se intitula cristão, você segue os ensinamentos do Cristo. Você não precisa ser necessariamente espírita, você pode ser evangélico. Mas se você é cristão, você lê, você estuda e você reflete e tenta da melhor maneira possível empregar isso na sua vida. Não é, Lina? Sim. Eu só vou pegar um gancho da Marisa, que ela falou sobre a questão de servir, né? E uma das qualidades do sal, uma quantidade muito pequena, ele altera o sabor, assim, ele altera toda aquela dá, assim, acentua o sabor de cada coisa. Então eu fiquei pensando no servir, né? Mas ele desaparece, assim, você não consegue separar o sal na comida, ele está ali dissolvido, dá o sabor e você não vê, né? Você eu acho que quando Jesus fala, vai, faz e segue, né? Serve e passa. Assim, o que tem que ficar é a obra, não são as pessoas, né? Não são os discípulos que tem que aparecer, sim a obra de cada um, a boa obra de cada um, para que o Pai seja glorificado. Então, quer dizer, o sal some, dá o sabor, mas desaparece e passa. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando também. Com relação a esse poder de remédio, quando Jesus fala, a tua fé te salvou, eu acho que essa qualidade de sermos médicos de nós mesmos, né? Já existe em nós isso. Então, esse poder antisséptico do sal, ele retira a água tanto do alimento, da carne, como das bactérias. Então, elas não têm como sobreviver ali. Então, se a gente for pensar isso em nós, se a gente colocar mais o foco naquilo que é solução, naquilo que é o que a gente pode fazer de bom, e prestar mais atenção na solução, os problemas vão sendo, né, vão passando, a gente vai conquistando, vai fazendo as coisas que tem que fazer, e o que era problema vai ficando para trás, vai sendo solucionado. Então, eu acho que essa qualidade também de sermos nós antissépticos, de sermos nós remédios de nós mesmos, né? Nós escolhemos o que pensamos, nós escolhemos o que fazer, como proceder, as escolhas são nossas. Então, e o poder que isso tem, a Maria Ângela Manfrim, que fez uma palestra super
interessante sobre o livre-arbítrio e o problema, e o problema das escolhas que ela falou. Achei uma coisa fantástica isso, que é mais importante as nossas escolhas do que as nossas qualidades, né? Mas eu acho que essas características do Sal nos ajudam a pensar nisso também. Porque quando vamos pensando, né, comparando, né, até com as bem-aventuranças que Jesus trouxe, o que precisamos fazer para ser felizes, né? Então, sempre veio através do Cristo esses caminhos assim que poderiam nos levar cada vez a ser uma pessoa melhor. E isso dentro do que a gente pudesse fazer a cada encarnação. Que a gente sabe que a natureza não dá saltos, a gente sabe que não vai sair de um estado, às vezes, onde a gente passamos muitas encarnações, fazendo determinadas escolhas, de repente não queremos mais fazer aquelas escolhas. Aí a gente precisa criar esse novo modo de ser, né? A gente diz virar a chave, é literalmente virar a chave, porque quando você faz novas escolhas, né, você termina se aplicando nelas. Se você gosta mais de uma coisa do que gostava de uma outra coisa que você fazia no passado, essa nova coisa começa a lhe preencher. É tão interessante, né? Não é uma coisa assim que você... É porque a gente não tenta muitas vezes. A gente caminha, vai ficando tão acomodado em determinados comportamentos, pensamentos, modos de responder, de falar, de resolver coisas. Eu só resolvo no grito. A gente cria umas maniazinhas. Isso faz com que a gente fique um sal meio grosso, né? Estagnado ali, feito pedra, né? Ele não envolve, ele só cai. Imagina esse sal meio durango assim, né? Que você joga na carne passar, depois bate assim, metade dele cai e pouca coisa dele vai, né? Às vezes nós somos assim, meio sal grosso, né? A gente tem a oportunidade de marcar a vida das pessoas, principalmente aquelas que estão mais próximas a nós, né? Por isso formamos grupos familiares e tudo, para que a gente possa começar esse trabalho de um servir um para o outro de uma forma mais marcante, né? Aí você diz, puxa, por que eu tenho essa mãe, ou esse pai, ou esse irmão, ou esse filho, essa filha? Por que não foi diferente? Por que não veio, né? Então, a gente sabe que os núcleos familiares, a gente estava falando isso na aula, não foi mesmo? Que vem mais ou menos cada um com a sua composição de luz e de sal. Todo mundo vem ali para se temperar. E olha que legal. Então, ali a gente tem a oportunidade de empreender grandes mudanças, que às vezes fora do âmbito familiar se torna mais difícil, porque quando você está fora, as pessoas não lhe respondem imediatamente, como, olha, não, isso que você falou está ruim, isso não sei o que, não são tão sinceros como os de casa, né? Os de casa e logo na tampa. Tá ruim, não parece não. E essa comida tá péssima. O pessoal do centro gostou, para lhe agradar, não sei o quê. Tem que ter um caldo hoje aí que tá maravilhoso, né? Tá? Tá que eu comi. Porque eu fiz diferente hoje. Segui na receita. Então, a gente tem a oportunidade de dar a nossa pequena existência, né? Nas encarnações, como estamos tendo essa, temos a oportunidade de dar, assim, pequenos ajustes aqui e ali. Né? Pequenas... apertar um pouquinho ali, afrouxar um pouquinho acolá. Isso tendo como modelo Jesus, tendo esse roteiro todinho, porque ele já deixava para a gente o top de linha. Se você quer ser top de linha, né, as bem-aventuranças já diz logo. Né? Faça isso que você vai receber aquilo. Dando e recebendo, né? É só você seguir aí o dar e receber que vai dando certo. Mas é porque, às vezes, a parte que a gente tem que se tornar para uma encarnação só, às vezes é muita coisa. A gente é da pá virada mesmo. Né?
Então, às vezes, para realmente dar aquele shape, né? Mas ele lá atrás já dizia, né? Como é que a gente seria um dia. E se a gente não der conta de começar a pelo menos querer ser alguma coisa, o que vai restar dessa encarnação quando a gente for ver, né, botar lá no papel e aí, como é que foi o haver e o líquido? Qual é aí né? Aí vai sair meio envergonhada, assim, mas rapaz, eu tive a oportunidade, aquela hora aquilo, né, vai vendo assim as coisas. Então, eu acho que as lições do Cristo, que é isso que precisa nos tornar cristãos de alguma maneira. Né? A gente ainda não se sente cristão, porque quando a gente se diz cristão é porque aquilo que aquele mestre trouxe, realmente aplicado, vai dar um caldo bom. E mesmo que a gente esteja ainda nesse início de assimilação de todas essas verdades que já estão contidas em nós, a gente já começou a ter isso. Então, uma vez que a gente botou os olhos na verdade, né, nunca mais vai ser nada do que foi, será de novo, nunca mais. Menino. É uma pegadinha, né? Eles vão botando a gente assim, né? Devagarzinho aqui e ali. Quando você pensa que não, você já está todo assim, molinho. Aí eles só vão empurrando você. Não, aí não, vem para cá um pouquinho. E a gente vai assim ao sabor das ondas do amor de Deus. Isso é a coisa mais legal. É maravilhoso. Né? Você sabe que essa semana que passou, no domingo, nós tivemos a evangelização aqui, e a evangelização é uma bênção. Como todo trabalho na Casa Espírita, é uma bênção. Mas ele é evangelizador, então ele gosta. Eu estou sendo evangelizado, junto com eles. Né? E nós fizemos com o título Os Pacificadores. São pessoas que tiveram aqui na Terra conosco e tiveram um papel muito grande, né? À sua volta, foram realmente luzes, ou seja, foram sal da Terra. Eles desabrocharam essa flor interior, né? Esse potencial imenso que nós temos todos. Né? E foram citados vários nomes e fizemos um pequeno estudo de cada nome. Né? Então, tinha lá Irmã Dulce, Madre Teresa, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Chico Xavier, Francisco de Assis. Foram realmente pessoas que fizeram uma imensa diferença no planeta. Né? E, logicamente, nós estudamos sobre Cristo, Jesus. E, como pacificadores, como todos esses aqui foram, no final, você pergunta às crianças, né, o que eles tinham em comum. E lógico que a resposta que eu esperava ouvir de cada um deles seria a mesma. Eles são pacificadores. Mas não foi essa a resposta que eu escutei. Eu perguntei o que vocês acham que eles têm em comum. E uma das crianças falou, é tudo pobre. Eu falei, realmente, é tudo pobre. Esses nomes que eu trouxe para vocês, molecada, não tinha nenhum rico. Por que você não trouxe o Elon Musk? Olha, o Elon Musk está trazendo um avanço tecnológico imenso e necessário. Né? Mas eu não diria que ele é um pacificador. Ele pode, né, de algum sentido, afetar, iluminar, né, a nos atentar, né, para outros recursos que nós temos no planeta. Né? Mas ele não é um pacificador, ao meu ver. Mas eu achei aquela resposta tão interessante, porque saiu assim, ó, é tudo pobre. Você está certo. Mas por que eles seriam pobres? Aí começaram as discussões. Né? Eles não são apegados mais ao dinheiro. Falei, por que o dinheiro não faria diferença na vida deles? Então, você vê aí o despertar da inteligência das crianças. São crianças de 12 anos, 8 anos. Tem um de 7 anos que parece que está lá na frente já, né? E se eu não cuidar naquilo que eu falo, ele me dá aula. Então, é por isso que eu falo, eu estou sendo evangelizado também. Porque são respostas como essa que nos atentam a uma discussão maior.
Porque realmente, aí nós conseguimos chegar nessa resposta que eu tive. Olha, eles são pobres porque o dinheiro provavelmente não faz diferença na vida deles. Né? Eles seguem a Deus. Uma coisa maior bateu no coração deles, né? Que é a vontade de pacificar, de ajudar. Né? Aí falou assim, mas esse Gandhi, é só essa roupinha que ele bota? Eu falei assim, é o que ele tinha. E ele chamou a atenção das pessoas da época. Não vive mais necessitando de excessos, né? Então você vê, porque eles viram Gandhi antes como uma pessoa, né, que fez direito, se tornou um advogado. Né? E tem várias citações de Gandhi falando com os professores, né, os professores que questionavam ele e tal. E você vê Gandhi naquele processo de pacificação da Índia. Aí levou as crianças, né? Eu falei assim, olha, quantas pessoas vocês acham? Né, como a Índia é um dos maiores, um dos países mais populosos do nosso planeta, mais de hoje, dos dias atuais, né? Mais de 1 bilhão de pessoas. Quantas pessoas não passaram, né? Não tiveram que morrer por causa do que ele fez? Todo o processo dele, da pacificação. Nós vamos andar, nós vamos falar, nós vamos conversar, mas nós não vamos levantar uma espada, nós não vamos puxar o gatilho para ninguém. Então, ficou difícil, né, a gente chegar a um número, né, de pessoas que Gandhi provavelmente salvou por esse processo de pacificação oferecido por ele para as pessoas da Índia e que anos mais tarde levou a Índia, né, a se separar da Inglaterra, aquela coisa. Então, eu achei uma coisa assim, muito interessante. Criança é uma bênção. Você quer, é igual familiar que você falou aí, né? Você quer ouvir uma crítica direta e que você tem que trabalhar, é da família. Não gostei do seu arroz, está sem sal. Aí o Ronaldo vai mostrar na tua casa, como é que tá o arroz? Tá, beleza, tá ótimo. Como é que tá o caldo? Tá... Na casa espírita a gente fala que tá forte. Mas nós temos essa liberdade, né? Família, realmente, né? Você quer ouvir alguma coisa que você tem que trabalhar, tá ali, na sua frente. E você vai ouvir de um familiar. É uma coisa, é um processo muito legal. Né, Lina? Bastante. Realmente. Isso é, sem sombra de dúvida, a família é o primeiro lugar assim que a gente vai encontrar esses desafios, e as crianças também, sempre de uma honestidade assim dolorosa. É tudo pobre. Mas, elas dizem assim, não importa o que vá causar. Isso é uma das coisas, uma coisa maravilhosa também. E uma característica assim de honestidade que acho que é também super importante, não é? Porque acho que o do sal também, porque não tem como você mascarar, não tem como você disfarçar nem o excesso nem a falta. Se tá demais, fica aquele amargo que você não consegue, né? Perdeu a comida. E se tá de menos, tá aquele arroz sem sal mesmo, e todo mundo percebe. Não tem como disfarçar. E isso acho que é outra coisa que estava assim, que me chamou a atenção também, essa questão da evidência, né? Tem certas coisas que acho que a gente não consegue esconder de nós mesmos. Por mais que a máscara do corpo físico, do plano físico, permita muita coisa, mas existem certas emoções ou certos sentimentos que nós não conseguimos fingir que temos, se não temos, né? E isso acho que também é ser sal, porque realmente não dá para esconder quando a gente está amargo demais, que o sal está em excesso, ou quando a gente está insosso, como Jesus diz lá, se ficar insípido não serve para mais nada. Então, existem trevas dentro de nós ainda,
não é? Que precisam ser trabalhadas, que precisam ser trazidas à tona, que precisam ser retemperadas através de uma educação, e a educação não é só, a gente sabe que não é só a teoria, não é só chegar lá e ler o livro, não é só chegar e ler Emmanuel todos os dias, mas a gente precisa colocar tudo isso em prática, né? E eu falo isso para mim mesma, mas mais do que para qualquer pessoa que esteja aqui, eu acho que eu sou a primeira e a que mais precisa ouvir isso, que é tirar da letra mesmo, tirar da letra para colocar nas nossas vidas, né? nas nossas atitudes. Então, e família é o primeiro lugar mesmo, é o cadinho lá que é a primeira oportunidade que a gente tem. E hoje, assim, tendo a oportunidade, essa bênção de ter as netinhas perto de mim, você vê que muitas coisas que a gente fez como mãe, como avó, você não faz mais, você já sabe que muita coisa passa, você tem aquela paciência maior, você tem uma compreensão maior do tempo, né? Do tempo que passa rápido demais, e que eles, assim, acho que é uma outra visão que você vai tendo, que Deus vai dando essas oportunidades para a gente de aprender mesmo. E como essa questão da educação é importante. Uma coisa que eu estava lembrando aqui, que lembra também esse equilíbrio, às vezes, de ser, né? A gente fala de coisas um tanto quanto empíricas, a gente não se lembra que viveu, não sabe como vai ser. Tem pessoas que chegam mesmo para serem espíritas, mas dentro de si ainda trazem muitas dúvidas. Será que tem mesmo a vida após a morte? Será que a vida continua? Tem pessoas que ainda têm dúvidas quanto a isso. Às vezes, pela própria vida que levam, né, as dificuldades que têm, quanto mais a gente está vivendo para o mundo, menos a gente consegue ter esse olhar para dentro, esse olhar para fora da vida material. Né? É um treino também começar a ter esse olhar. Então, quando a gente fala nessa dádiva maravilhosa que o Cristo nos deixou, né? E que a gente pega assim com tanto cuidado todas as vezes para nos ver refletindo naquelas passagens que ele fala, né? Nos ver caminhando, né, em outras encarnações a partir desta. Eu acho que esta todas foram marcantes, né? Mas acho que a última sempre é mais marcante do que, né? A gente está no nosso melhor momento, nunca fomos assim como estamos hoje. E somos da pá virada, né? Ninguém está pronto para nada. Imagine como a gente não era. Então, como a gente agora já se predispõe a pelo menos ter um olhar mais assim, e o coração mais aberto para o espiritual, então eu acho que a hora é assim tão propícia, né, para a gente realmente ir tentando entender e dar pequenos passinhos. E aí você estava falando e eu estava lembrando da passagem de Marta e Maria, né, as irmãs de Lázaro, e que, não sei se vocês conhecem, né, quando Jesus passava por Betânia, não era Betânia? Ele era muito amigo da família, ele sempre pousava lá para um lanche, para um jantar, para conversar com as pessoas e com a família de Lázaro. Né? E nesse dia ele encontra Marta e Maria assim na rua e diz: olha, estou indo lá tomar um cafezinho, né? Que Jesus era assim, né? Era mineiro. Boca livre, né? E o pessoal já sabia, se Jesus vai arruma toda, porque ele só andava de bando, né? A gente aprendeu a andar de bando, não foi ao todo, não, foi com Jesus. Imagina, estou chegando lá e chega 12 atrás de você. Aí quando Marta e Maria já chegam em casa, já começa, né? O vucu-vucu, limpa e cozinha, e embora botar as coisas em ordem, Jesus está chegando com o pessoal e tudo. Aí nisso ele chega, Marta ainda está lá com Maria terminando as coisas, mas quando Maria vê Jesus chegar, diz: agora larga tudo
É com ele. E vai sentar bem de frente dele para ouvir mais perto, né, os ensinamentos dele e tudo. E Marta começa a enlouquecer de raiva, né? Porque como é que ela senta e me deixa aqui na mão fazendo as coisas todas. Aí não aguenta, vai lá e dá queixa a Jesus, né? Jesus, manda Marta levantar e vir me ajudar nas coisas, largou tudo, está aí sentadinha. Aí ele, Marta, Marta, que Maria escolheu a melhor parte. A parte que ela escolheu, ninguém tira. Ou seja, quer dizer que a parte dela não era tão boa assim, né? A que Marta escolheu. Maria escolheu aproveitar a oportunidade de ouvir Jesus. Ele depois ia embora e aí. E esses evangelhos, né? Não tinha mais assim, eu vou lá, pego o livro e leio. É isso. Ouviu. Não tinha que esperar o tempo passar, né? Só o tempo. Mas ele não, quer dizer, que coisa bacana, né? A gente fazer escolhas. Né? Maria fez a escolha certa e a outra foi errada? Não tem erro nas escolhas ali, porque todas as duas tinham um excelente propósito. Marta queria deixar tudo pronto, tudo ok, para a parte material da história de Jesus, dele sentar, dele comer, né? E Maria se ligou, abraçou a parte que ia nutrir o espírito dela e que ia ser ali e já ia embora. Então, não está errada Marta, não está errada Maria. Agora, que a melhor parte foi para Maria, foi, porque a comida, né? Lógico, é bom ter, mas não precisava, às vezes, ter tudo aquilo, não. Podia ser só um pãozinho cada. Hoje, como é que a gente faz hoje em casa, né? Vai fazendo você isso, você passa manteiga no pão, outro pega no... E todo mundo usufrui de tudo em todos os momentos. Mas aí eu lembrei disso, né? Que horas é que a gente realmente consegue ter a ideia de mensurar assim, né? Como está essa escolha, né? Qual o meu lado que está mais aceitando sempre abraçar uma melhor parte, não em detrimento da outra, mas ter a outra, porém não esquecer que existe uma parte que é crucial, né? Então, a gente precisa ter, né, o coração de Maria e as mãos operosas de Marta. Né? Não podemos esquecer que a vida material ela precisa também ser vivida, mas não pode ser a principal estrela da noite. Né? A principal estrela do nosso dia, da nossa noite, é nos prepararmos para o próximo. Sair assim cada vez menos salgado e mais no ponto. Né? E mais no equilíbrio. Né? Então, tanto que a gente vai deixando de comer sal, né? Já viu? Menino, não salgo mais nada. Mas não deixa completamente, né? Sempre tem uma pitadinha, pode ter uma pitadinha, a não sei que você já esteja realmente vindo com essa, né? Não pode nenhum. Aí, diz, olha, se o meu organismo físico já disse que não pode nenhum sal, imagina o espiritual. Então, é porque tem que ter uma... O que é que eu fiz? Aí eu lembrei disso. Essas eram as minhas considerações finais. Era lembrando dessas nossas escolhas, né? Tentar dar um equilíbrio às nossas escolhas durante a encarnação. Não só buscar o espiritual quando eu já estou desesperado. Não. Eu buscar o espiritual que me mantenha dentro de um equilíbrio, porque quando eu me desequilibrar, eu já estou vindo numa proposta interior que me sustenta. Né, que vai me fazer voltar para o eixo com mais tranquilidade. Né? É muito interessante essas passagens do Evangelho, né? E as passagens também que os livros espíritas nos trazem, né? Essa de Maria e Marta realmente é marcante, né? E às vezes eu tento imaginar a expressão no rosto dessas pessoas. Porque Jesus, ele não pedia para isso, olha, estou indo na sua casa, estou indo. Né? E com isso eu tento imaginar o rosto de Zaqueu. Né? Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus passar, ele que era um homem de baixa estatura, ele sobe na árvore, Jesus veio lá em cima, olha, desce que eu vou hospedar na sua casa hoje. O cara despencou,
O cara caiu de cabeça. Olha, o homem vai ficar na minha casa, o que eu vou fazer? Sou aqui um cobrador de impostos. As pessoas estão me malhando aí fora, né? E realmente era uma transformação imensa na vida dessas pessoas, né? Eles deixam florescer, né, esse sal, né, essa potencialidade. O mesmo acontece com o senador romano. No livro Há 2000 Anos, quando vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, que fala de uma das vivências de Emmanuel, quando ele era um senador romano, quando ele tem um encontro com Cristo, em busca, não que ele quisesse ver o Cristo, mas ele estava em busca da cura de Flavinha, sua filha. E nesse encontro que ele não consegue falar, que ele só chorava, soluçava, e Jesus ali lia todos os seus pensamentos, e ele fala a ele: quem curou a tua filha? Porque naquele momento a filha já estava curada. É a sua esposa, pela fé dela. Quer dizer, houve ali uma humildade, uma simplicidade de falar: olha, você está buscando o que você busca, você acaba de encontrar. Pode ter sido através de mim, pela sua busca, mas quem curou foi sua esposa, né? Então, eu não vou falar o que acontece com ele, não vou falar da conversa, eu vou deixar para vocês, porque esse livro, eu sempre menciono ele, porque é um livro que marcou a minha vida. Quando eu li esse livro, eu tive vontade de ler o próximo, o próximo, o próximo. Isso aí já é praga, né? E o próximo. É a praga cristã, né? Então, foi uma coisa muito bonita, porque eu me vi naquele cenário, não como um senador, mas como uma pessoa que às vezes duvida de ser esse sal da terra. Nós duvidamos. Mas por que eu? Cara, olha para mim. Não tem condição de ser. Todos nós seremos. Né? Então, Sim, exatamente. Quando nós nos transformamos, nós transformamos o mundo. O mundo que está ali fora. Nós queremos ser juízes, mas nós esquecemos de olhar para dentro de nós. Então, fica aqui o meu agradecimento à Marisa, à Lina, pelo convite de mais uma vez. Foi um estudo extremamente produtivo. Para mim, espero que tenha sido para vocês também, que eu gostei muito, imensamente. Obrigado. Valeu. Só para as minhas considerações finais aqui, uma última coisa sobre o sal. Ele é usado na terra, né, como na agricultura, para corrigir o pH da terra, como adubo. Né? Eu acho que também fica esse convite para nós sermos adubo da terra. E é o que faz crescer, é o que vai ajudar. Eu acho que esse servir ao próximo é ajudar o outro a crescer, né? E desaparecer, para que o Pai seja louvado.